No meio da crise do mundo romano, a plebe, que era a parte mais pobre, eram pessoas muito pobres, e elas ficaram mais pobres ainda por causa do expansionismo de Roma. O que vai acontecer com a plebe? Eles tinham pequenas propriedades rurais e eles trabalhavam em família, não tinham escravos. E o que acontece? Os latifúndios foram deixando de ser latifúndios e tornando hiperfúndios, terras enormes. Vale lembrar que o que eles chamavam de latifúndio naquela época não se parece nada com o latifúndio amazônico, por exemplo. Aqui na nossa região, o módulo rural, ou seja, a quantidade de terra que uma família recebe para trabalhar na Amazônia, o sem terra, né, o assentado recebe, são 25 hectares. Lá em Roma, a terra de uma família era de apenas 2 hectares, 12 vezes e meia menos do que as nossas terras aqui. O latifúndio de um patrício, antes da expansão, era em média de 50 hectares. E quando houve a expansão, a conquista de todo o chamado Mare Nostrum, ou seja, toda aquela área no entorno do Mediterrâneo, os latifúndios saem de 50 hectares para aproximadamente 5 mil hectares. Vale lembrar, vale destacar que aqui na Amazônia, aqui no estado do Pará, nós temos fazendas de soja com 20 mil hectares de soja plantada, fora a chamada área de reserva. Então, a dimensão de latifúndio daqui e de lá não se aplica, não tem como comparar. Nos Estados Unidos, por exemplo, hoje, século XXI, quem tem 200 hectares de terra é considerado latifundiário. O maior proprietário de terras da Califórnia, por exemplo, é aquele ator Clint Eastwood. Ele tem 220 hectares de terra. Tem até nessas terras ele tem fazenda regular de maconha. E isso é uma coisa absurda para os americanos. 220 hectares é muito. Aqui no Brasil as pessoas têm 50 mil hectares, tem fazenda no Mato Grosso com 100 mil hectares de soja plantado. E ninguém acha que seja uma coisa escandalosa. Normal, o cara tem grana na banca. Pois bem, esses hiperfúndios tiveram um efeito horrível sobre os minifúndios dos plebeus. Qual foi o efeito? Era muita terra, muitos escravos trabalhando, o preço dos alimentos cai. Mas o preço caiu tanto, ficou tão barato, que não tinha como os minifundiários venderem seus produtos. Eles simplesmente plantavam e não tinha para quem vender. E aí eles começam a parar de plantar, porque é mais barato para eles comprar do que plantar. Aí quando chega um certo dia, o dinheiro deles acaba. Aí eles não conseguem mais comprar e nem conseguem mais custear a sua produção. A miséria, a fome toma conta de toda aquela classe social. Eram milhares de pessoas morando nas grandes cidades, Roma e nas cidades ali das proximidades do Lácio, né? Vivendo da mendicância, da prostituição, de pequenos crimes, muitos deles inclusive sendo condenados à morte pelo enforcamento e pela crucificação. Se lembre que a crucificação não foi inventada para Jesus Cristo. Ao longo do mundo romano, mais de 1 milhão de pessoas morreram na cruz. Era uma coisa muito comum, era um tipo de castigo que eles davam por qualquer razão. Né? Então, muitos pobres estavam sendo crucificados por roubos pequenos, roubo de pão, roubo de azeite, de uma cestinha de uva passas. Então, os romanos achavam que é porque os patrícios romanos achavam que é porque os pobres eram vagabundos. Mas no meio do Senado vão surgir dois equestres, que são os irmãos Graco. E eles conseguem perceber que estes problemas não são por vagabundagem, é porque as pessoas estão passando fome. Então a gente vai ter dois irmãos, como disse, um chama-se Tibério. Tibério tentou empurrar pelo Senado uma lei que era chamada Lei de Terras. Ele queria fazer reforma agrária, ele queria que os plebeus tivessem terras suficientes para ter um pequeno número de escravos que fosse possível que eles sobrevivessem. Isso acabou não sendo aprovado pelo Senado. Mataram Tibério por causa dessa proposta de reforma. Ninguém queria perder um palminho de terra que seja. Depois vem seu irmão, Caio, e Caio propõe que Roma criasse uma espécie de Bolsa Família para os plebeus. Na verdade, se você olhar para a história, é a primeira vez que alguém propõe um programa de renda mínima. É a primeira proposta de renda mínima. Essa mesma proposta de renda mínima vai ser defendida no Iluminismo,
na Revolução Inglesa, na Revolução Francesa, vai ser defendido por Thomas Paine. Nos Estados Unidos, o país que é o paraíso do capitalismo, né? Ele vai propor que haja um programa de renda mínima, coisa que muita gente no Brasil até hoje acha que é um absurdo, dar dinheiro para pobre preguiçoso que passa fome. Até nos Estados Unidos, isso é um princípio constitucional. E em Roma isso foi discutido, acredite, 200 anos antes de Cristo, distribuir renda mínima. Na época, os senadores não aprovaram a ideia e Caio teve o mesmo fim que seu irmão Tibério, também foi assassinado. Porém, as ideias de ambos os irmãos, a reforma agrária de Tibério e a cesta básica de Caio, acabam sendo aprovadas 200 anos depois de suas mortes respectivas, quando Roma já deixou de ser república e virou império. Então, nessa época, a reforma agrária foi feita como recompensa de serviço militar. Então, depois que a pessoa trabalhava um tempo na guerra, tinha direito a receber terras, e também vai ser adotada a política do pão e do circo. A política do pão e circo nada mais é do que a distribuição de cesta básica, ou seja, uma espécie de Bolsa Família que era distribuída dentro do Império Romano. E a gente vai dar esse nome pejorativo de pão e circo, como se fosse tratar as pessoas como porcos, numa sociedade misógina, machista, racista como a nossa. Mas era uma política social para evitar as revoltas, evitar a humilhação dos pobres pela fome, o que é necessário em todo tipo de sociedade, em todas as épocas.